Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos ler sobre Naamã. Quem pode, acompanhe na sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do Senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena. E ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria a sua lepra. Eu entrou e contou ao Senhor, dizendo: e assim disse a criada que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse: vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de veste. E ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo: agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. E sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra. Porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. E assim sucedeu, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, que ele enviou ao rei, dizendo: por que rasgaste tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Assim, Naamã veio com os seus cavalos e com a sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém, Naamã ficou irado, e foi-se embora. E disse: eis que pensei, ele certamente sairá até mim, e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor seu Deus, e baterá a sua mão sobre o local, e recuperará a lepra. Não são o Abana e o Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele, e disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias feito? Quanto mais agora que ele disse: lava-te e ficas limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. E ele retornou ao homem de Deus, ele e toda a sua companhia, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, portanto, suplico-te, receba uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: como vive o Senhor, diante de quem me ponho de pé, não quero receber nada. E ele insistiu para que ele a recebesse, mas ele recusou. E Naamã disse: não se dará nada, então eu suplico-te, seja dada ao teu servo a carga de terra de 2 mulas, porque o teu servo, doravante, não oferecerá nem oferta queimada, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando vier meu senhor à casa de Rimom, para ali adorar, e ele se apoiar em minha mão, quando eu me curvar na casa de Rimom, nesta coisa, perdoe, Senhor, o teu servo. E ele disse: vai em paz. Assim, ele partiu da sua presença a uma curta distância. Porém, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que o meu senhor dispensou Naamã, esse sírio, ao não receber em suas mãos aquilo que ele trouxe. Porém, como vive o Senhor, correrei atrás dele e pegarei algo dele. Assim, Geazi seguiu atrás de Naamã,
E quando Naamã o viu correndo atrás de si, ele desceu da carruagem para encontrá-lo e disse: Está tudo bem? E ele disse: Tudo está bem. O meu senhor me enviou dizendo: Eis que agora mesmo vieram a mim do monte Efraim 2 moços dos filhos dos profetas. Dá-lhes, rogo-te, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E Naamã disse: Se contente, toma 2 talentos. E insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e as deitou sobre os seus 2 servos, e eles carregaram diante dele. E quando ele chegou à torre, tomou-os das mãos deles, e depositou a casa, e ele deixou os homens irem, e eles partiram. Porém, quando ele entrou e pôs-se diante do seu mestre, e disse-lhe Eliseu: De onde tu vens, Geazi? E ele disse: O teu servo não foi a lugar nenhum. E ele lhe disse: Não foi contigo o meu coração, quando o homem retornou da sua carruagem para te encontrar? É hora de se receber dinheiro e receber vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e criadas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. E ele saiu da sua presença um leproso, tão branco como a neve. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.